Hoje nós vamos falar do direito das obrigações, que aparece lá no artigo 233 do Código Civil, e também dos elementos acidentais do negócio jurídico, a condição, o termo, o encargo. Você pode acompanhar pelo artigo 121 do Código. Condição é a cláusula que, derivando exclusivamente da vontade das partes, subordina os efeitos do negócio jurídico a evento futuro e incerto. Condição, portanto, é uma cláusula que deriva da vontade das partes e subordina os efeitos do negócio a um evento futuro e incerto. Um exemplo de um evento futuro incerto é o caso do vendedor que se compromete a negociar um cavalo caso o animal não fique entre os finalistas de uma determinada competição. Se o cavalo ganhar o prêmio do concurso ou mesmo ficar relacionado entre os finalistas, o negócio não acontece. É um evento futuro incerto, ele não sabe se vai ganhar ou não. O acontecimento é imprevisível. A condição pode ser resolutiva ou suspensiva, e aqui muita gente faz confusão. É condição suspensiva quando os efeitos do negócio só se realizam com o implemento da condição. Eu deixo um apartamento para Roberto caso ele vença as próximas eleições. O Roberto não é dono do apartamento nesse momento. Ele não pode vender, alugar, nem fazer uma festa, porque o dono proibiu. Se conjunção causal, caso ele seja eleito, então será dono, vai poder usufruir do imóvel como quiser, fazer festa, alugar, vender, enfim. Já na condição resolutiva é o contrário. Os efeitos do negócio surgem desde a sua celebração e se encerram com o implemento da condição. Vamos voltar para o exemplo lá do Roberto. Na condição resolutiva, ele ganharia uma casa no Guarujá desde que não se case com a Maria. Ou seja, ele começa dono, pode levar a namorada, pode alugar, pode levar até a Maria. Agora, se casar com ela, constituir matrimônio, vai embora de Malicuia. O termo é o evento futuro e certo, contrato de aluguel para o verão de 2020. Não há dúvida de que nós teremos o verão de 2020, um evento futuro e certo. Encargo ou modo. Acontece quando o doador ou testador deixa um determinado bem com encargo, uma cláusula acessória. Deixo minha propriedade em Angra, onde meus cachorros devem ser cuidados. Eu fiz essas considerações sobre os elementos acidentais do negócio jurídico como auxílio na hora de entender o artigo 234 do Código. Vamos ao estudo do direito obrigacional, que aparece na seção 1 das obrigações de dar coisa certa e começa com o artigo 233. A obrigação de dar coisa certa abrange os acessórios dela, embora não mencionados, salvo se o contrário resultar do título ou das circunstâncias do caso. Quando eu digo que a obrigação é certa, eu estou afirmando que a coisa é específica. A camisa autografada pelo Ronaldinho. Não adianta o sujeito aparecer com outra camisa. É um objeto certo, inconfundível. O dispositivo fala ainda que a coisa certa abrange os acessórios. Lógico que se você adquirir um carro, as chaves vêm junto. Se compra uma caneta, vem a tampa, ainda que não tenha previsão contratual expressa. Segue o artigo 234 e a gente precisa ter um cuidado especial na hora de interpretar esse dispositivo. Artigo 234. Se, no caso do artigo antecedente, a coisa se perder, sem culpa do devedor, antes da tradição ou pendente a condição suspensiva, fica resolvida a obrigação para ambas as partes. Se a perda resultar de culpa do devedor, responderá este pelo equivalente e mais perdas e danos. O artigo 234 pode ser dividido em duas partes. Na primeira parte, diz que, se a coisa se perder sem culpa do devedor antes da tradição, fica resolvida a obrigação. Resolver a obrigação é encerrar aquele compromisso de pagar para o adquirente e de entregar a coisa para o alienante. Então, essa obrigação se extingue quando a coisa se perde antes da tradição e sem culpa do devedor. Se o alienante está vendendo um cavalo de competição e o bicho morre por uma fatalidade, tanto aquele que se comprometeu a pagar quanto o vendedor que se comprometeu a entregar a coisa vão encerrar o negócio sem cumprir suas obrigações, ficando a situação exatamente como estava antes daquele compromisso. Depois o dispositivo continua. Artigo 234. Ou pendente a condição suspensiva. Eu estou doando uma casa para o meu filho desde que ele emagreça 10 quilos. Então, ele só vai receber a casa se emagrecer os 10 quilos. Se tiver pendente essa condição e a casa se deteriorar, por exemplo, a obrigação vai se resolver. A segunda parte do artigo diz que, se a perda resultar de culpa do devedor,
responderá a este pelo equivalente mais perdas e danos. Nessa hipótese, o devedor deixou o bem se perder ou deteriorar, e aí o credor vai receber o equivalente, equivalente que corresponde ao valor do preço do bem, mais juros e correção, além das perdas e danos. Essa noção de equivalência pode flutuar de um caso a outro, mas basicamente o credor tem direito a receber o valor do bem pelo qual pagou, mais perdas e danos. É hora da revisão. Nessa aula, você aprendeu os elementos acidentais do negócio jurídico, a condição, o termo, o encargo. A segunda informação que passamos foi sobre o artigo 233 do Código Civil, que regula a obrigação de dar coisa certa. E, por último, falamos do artigo 234, nos casos em que o descumprimento da obrigação, sem culpa do devedor, resolve o negócio. E quando o devedor tem culpa, responde pelo equivalente, mais perdas e danos. A gente vai ter uma série de aulas sobre direito das obrigações, contratos, responsabilidade civil. Então, inscreva-se no canal e curta o vídeo.